eu entendo que é um desafio, claro que é um desafio. Vamos brigar por preço? Não é a posição da Mahogany nisso. A nossa posição é, vamos entregar experiência, vamos entregar qualidade, vamos entregar uma história diferente. Então, eu vejo alguns quiosques, por exemplo, nos shoppings, e o pessoal vende produto. Exato. Tá tudo certo. Tem gente que vai querer comprar produto, mas eu ainda acredito que tem gente querendo ter uma experiência. Olá, seja bem-vindo ao Pod do Varejo, mais um episódio do podcast da Linx, Linx agora a TOTOS, e hoje numa edição especial dentro da ABF Franchise 2026, a maior feira de varejo do mundo, franchise do mundo, né? O varejo está muito dentro aqui da operação de franchise. E eu vou ter o prazer nesse episódio, que acho que vai trazer mais conforto para mim, que geralmente a gente só fala de varejista, né? E hoje não vai ser diferente, a gente vai falar do varejo, mas falar com uma especialista em tecnologia, que é onde a gente troca no dia a dia. Eu vou receber a Andréa da Mahogany, uma empresa com mais de 30 anos no mercado brasileiro. Mercado de beleza e cosmética é um mercado que, eu não tenho dúvida, que cresce, né, como poucos crescem no Brasil. O Brasil é uma referência no mundo, né, para este mercado de beleza. E eu acho que esse episódio vai ter um engajamento muito grande. Andréa, seja bem-vinda, é um prazer te receber. Obrigada, e eu queria começar você se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória e da trajetória da Mahogany. Muito bom estar aqui com você, Cláudio. Obrigada. Obrigada a todo mundo aí pelo convite. Eu fiquei muito contente quando eu fui convidada, porque eu acho que é muito gostoso a gente trocar, né, ideias, né? É muito interessante a gente estar aqui falando sobre varejo, falando sobre tecnologia dentro do varejo. Então, eu fiquei muito contente de poder compartilhar esse tempo aqui com vocês. Bom, eu estou na área de tecnologia há mais de 25 anos. Pode não parecer, mas estou há mais de 25 anos. E eu tenho o prazer de dizer que eu vou completar 8 anos de Mahogany e que a gente vem construindo uma jornada muito legal dentro da Mahogany, né? Quando eu entrei há 8 anos atrás, antes até da pandemia, a gente tinha uma missão que era transformar a área de tecnologia numa área estratégica. A área era extremamente operacional. É aquela área que gerava relatório e nada além disso. Então, o único valor que ela conseguia trazer para o negócio era informação para quem pedia, porque ela nem gerava informação. Passivo. Exatamente, 100% passivo. Então, depois disso, a gente entrou num novo caminho, numa nova jornada e fomos construindo uma tecnologia dentro da empresa que fosse capaz de suportar o crescimento, né? Porque quando eu entrei lá, o senhor Jaime Drummond, que é o fundador da Mahogany, uma das missões que ele passou foi exatamente isso, né? Eu quero uma TI integrada e eu quero uma TI que me ajude a crescer. Então, a gente aceitou esse desafio e estamos lá 8 anos e estamos crescendo muito e estamos tendo muitas oportunidades, né, de trazer coisas novas. Passamos pela pandemia, precisamos nos inovar muito rápido, como a maior parte das empresas aí do varejo, que vivem de franquias principalmente, né? Foi um momento muito difícil para a loja física, então a gente teve que inovar, fomos extremamente bem conduzidos nesse processo e estamos aqui batalhando e crescendo. Esse é o nosso objetivo, né? Sempre trazer mais resultado para o nosso negócio. Muito legal. Eu acho que você já matou a minha primeira pergunta, que eu ia perguntar justamente isso. A TI, a tecnologia dentro da Mahogany é uma tecnologia estratégica ou operacional? E por quê? Porque no varejo a gente vê muitas empresas varejistas que o TI ainda é operacional. Sim. Né? E a dificuldade de você falar de tecnologia, de ganhos, de valor, não de custo, de valor, é muito grande. Então eu vou mudar a pergunta. Diga lá. O que você vê como diferencial, né, para a empresa, para o varejista, uma TI que é estratégica? Participa, não só que é passiva, mas que avalia, que traz sugestões, que traz projetos e mostra o futuro
para facilitar a vida, né, da marca, vamos colocar assim? Eu acho que a TI estratégica, ela permite que o negócio sobreviva, sabe? E cresça. Porque o negócio por si só, principalmente no momento atual onde nós temos que tecnologia pós-pandemia é inevitável. Eu não tenho como não falar de WhatsApp, eu não tenho como não falar de IA, eu não tenho como não falar de CRM. Então, tudo isso são termos que se tornaram o dia a dia do nosso cliente. Então, eu não posso separar a TI do negócio, né? Não faz mais sentido isso. Então, quando a tecnologia ela entra de uma forma estratégica para dentro da empresa, ela traz essa possibilidade da empresa se reposicionar no mercado. E ela ficar perto do seu cliente, né? Uma empresa que não se coloca perto do teu cliente, que se não se coloca igual ao seu cliente, ela não consegue trazer mais clientes, né? E você tem que inovar, porque a gente costuma dizer dentro de casa, qual é a minha persona? Qual é a persona da Mahogany? É uma mulher de mais de 30, 35 anos. Tudo bem, gente, mas essa mulher já teve 20, vai chegar aos 25, vai passar pelos 30 e vai chegar aos 50. Exato. E eu não posso perder, eu quero essa pessoa desde os 15 dentro da Mahogany, né? Isso, a gente necessita se adaptar, necessita trazer esse toque de inovação e capacidade de identificação. Né? Hoje a gente vende na Mahogany experiências, né? A gente vende experiências sensoriais, portanto, a tecnologia é fundamental para que esse negócio esteja cada vez mais próximo e seja agradável. Né? Hoje a gente tem que fazer um varejo agradável. E Andréa, nessa experiência sensorial, como é que eu mesclo isso com o mundo digital? Eu acho isso extraordinário, porque essa é a pergunta, né, dos deuses, não é verdade? Como é que a gente faz? O computador ainda não libera o cheirinho, o aroma. Chegaremos lá, né? Chegaremos lá, onde a gente vai conseguir transmitir, né? Aquele cheirinho do Gold, né? Mas ainda não estamos lá. Mas o que a gente traz com a tecnologia é a alavanca, sabe? É o caminho, é a jornada. Então, eu trago essa pessoa do digital e eu faço ela caminhar de uma forma agradável, uma experiência que faz sentido, para ela chegar no físico e essa experiência ser melhor ainda. Né? Então, eu completo essa experiência lá no físico, na verdade. Então, quando ela vai para a loja, apesar dela comprar, por exemplo, no nosso e-commerce, mas ela vai lá e vai retirar numa loja. Quando ela faz essa jornada, ela chega na loja, ela sabe que ela vai encontrar lá alguém que já sabe que ela comprou no e-commerce, que já sabe o que ela comprou. Então, quando ela for recepcionada, ela não é uma cliente, não. Sim. Ela é a cliente. Andréa é o cliente Cláudio que chegou lá e ele tem um motivo para ele estar lá. E nós sabemos desse motivo. Né? A gente empodera as nossas franquias com essa ciência, com esse saber, para que a experiência do nosso cliente seja ainda melhor, né? Então, o físico hoje, ele é a nossa cereja do bolo, né? E o digital é o nosso glacê do bolo. Então, eu vou levá-lo até a cereja do bolo, né? Essa é a forma como a gente entende que eu tenho que traduzir o famoso phygital, né? Que o pessoal fala. E causa fidelização, né? Não tenho dúvida que essa experiência, principalmente no público feminino, não que se limita ao público feminino, mas o público feminino, eu olho para dentro de casa, a minha esposa, se ela tem uma ruim experiência numa loja, aquela marca ela arrisca para ela. Isso, né? Então, fundamental. Assim, porque a experiência do digital é mais fácil você monitorar, né? Sim. Está mais centralizada. E como fazer essa padronização no mundo de franquias, tanto no atendimento quanto na tecnologia? Tá, Cláudio, deixa eu só fazer uma observação, uma coisa importante que você comentou, que eu acho que é importante a gente trazer para o varejo, e eu já respondo essa sua outra pergunta. Quando a gente fala da experiência, a gente vai ter problemas. Não tem como não ter. Sim. O que a gente tem dentro de casa é que mesmo que eu tenha problemas, o meu cliente sairá bem da solução daquele problema.
E né? isso satisfaz. É isso. A questão não é o problema, é como você resolve o problema. Exato, porque não tem, nós estamos lidando com pessoas, né? Então eu posso, por exemplo, comprar um produto no digital, chegar para retirar na loja, falar, poxa, mas meu marido não gosta muito desse frescor ou dessa fragrância. Tá tudo bem, né? Vamos tentar, então, qual é o estilo? Como é que o que ele gosta? O que ele já usa? O que ele trabalha, sabe? Uhum. Então, existem situações que lá no físico a gente vai ter que tratar. E existem situações até de desacordos entre os clientes. Isso também tem que ser tratado. Então, não é simplesmente a jornada linda e maravilhosa, né? O início, Exato. meio e fim perfeitos. Não. É tratar da mesma forma a jornada normal, mas também a jornada que tem as exceções. Então, isso é fundamental, né? A gente O caminho feliz é fácil, né? É fácil, né? Todo mundo faz. Exato. Agora, ter uma nota alta no Reclame Aqui, gente, dá trabalho, né? E isso faz a diferença. Isso faz a diferença. E aí, respondendo para você a questão da padronização das nossas franquias. Nós trabalhamos com os nossos franqueados muito como parceiros. Então, a gente não inicia, por exemplo, um projeto dentro de casa sem que eles saibam que nós estamos iniciando e para onde a gente vai com tudo isso. Então, eles fazem parte desta jornada desde o primeiro momento, tá? Então, por exemplo, o projeto de omnicanalidade. É um projeto que a gente trouxe para dentro de casa, que a gente apresentou para os nossos franqueados, porque havia sempre muito aquela briga, né? Entre o que eu vendo no e-commerce, o e-commerce está tirando o meu cliente, que a gente já conhece. Então, não, agora eu vou entregar esse cliente dentro da sua casa. E como fazer isto? Então, a gente trouxe esse franqueado para dentro de casa, a gente orientou, a gente mostrou como fazer, a gente trouxe os sistemas, a gente dá benefícios para que ele possa começar a trabalhar nesse canal. Então, eu acho que a questão, a padronização, ela está diretamente relacionada ao quanto você tem transparência e participação, né, dos seus franqueados, dos seus parceiros neste processo. Se você tenta fazer a coisa muito do tipo de cima para baixo, pode funcionar? Pode, mas você vai ter muito conflito, né? Porque você tem o franqueador e a franquia. Você vai acabar tendo muitos conflitos. E eu acho, uma coisa também fundamental para nós, essa cultura de trazer essa padronização, ela começa dentro da franqueadora. Por exemplo, o nosso sistema de atendimento é o mesmo sistema para qualquer canal. Então, se eu estiver falando com o meu franqueado, eu vou usar esse sistema. Se eu estiver falando com o meu consumidor final, eu vou usar o mesmo sistema. Legal. Se eu estiver falando com a venda direta, eu vou usar o mesmo sistema. Então, a padronização ela já começou dentro da franqueadora, exatamente para a gente garantir que todo mundo está no mesmo cenário. Não tem ninguém melhor ou pior, porque o sistema da franquia é muito melhor do que o sistema dos espaços especiais. Não, é o mesmo, é o mesmo. Treinamento para as equipes é o mesmo. Tá? Então, eu acho que isso nos auxilia muito, a gente garantir essa padronização, porque a gente já padroniza dentro de casa. Né? Então, os nossos canais, as soluções, elas são especialistas para cada canal, mas elas têm, por padrão e por funcionalidade, elas têm que trazer os mesmos resultados. Fantástico. E André, voltando agora a falar de mercado. Como eu disse lá no início, o mercado brasileiro é um mercado reconhecido como um mercado de beleza relevante, cosméticos. A gente também, em função disso, tem grandes players também no mercado nacional, né? Como a Hog. E tem, óbvio, a entrada e a atuação dos internacionais. E a gente escuta falar muito também, mais recentemente, dos produtos coreanos, né? Como se diferenciar? Até onde você combate, até onde você... Não vou falar copia, olha o que eles estão fazendo lá para fazer igual ou melhor, e até onde você inova. Sim. Né? A gente tem, o mercado internacional, ele é um desafio. Né? Quando você fala dessa área de cosméticos, que você fala, por exemplo, dos coreanos, você fala dos árabes, né? Também, os árabes, eles entraram muito forte no Brasil, né? Dos últimos 5 anos para cá.
e eles estão se fortalecendo cada vez mais. Eles vêm com um apelo, muitas vezes, de valor, que não é onde a Mahogany quer se posicionar, né? Mas muitos deles trazem a qualidade. Então, e é muito interessante que a gente começou a olhar que fornecedores, né? Se você vai para esse mundo de cosméticos, não sei tantos fornecedores que a gente tem, sabe? Então você acaba percebendo que aquele fornecedor que você utiliza, olha só, o árabe também está utilizando, ele veio utilizar o seu, né? Olha só. Então, eu acho que eles aproveitaram, na verdade, e é uma coisa interessante da gente observar, porque teve todo um estudo muito grande com relação ao mercado brasileiro, para que eles entendessem que valia a pena vir para cá, né? Eu entendo que é um desafio, claro que é um desafio. Vamos brigar por preço? Não é a posição da Mahogany nisso. A nossa posição é: vamos entregar experiência, vamos entregar qualidade, vamos entregar uma história diferente. Então, eu vejo alguns quiosques, por exemplo, nos shoppings, e o pessoal vende produto. Exato. Tá tudo certo. Tem gente que vai querer comprar produto, mas eu ainda acredito que tem gente querendo ter uma experiência. Então, a nossa crença é essa. Tem público de todo tipo, né? Tem gente que vai ser muito feliz com esse produto, mas também tem muita gente feliz com o Mahogany, com outras empresas brasileiras, né? Eu acredito muito que o brasileiro, ele ainda gosta muito dessa questão de ser, de estar perto, de sentir uma pessoa tendo cuidado com ele, né? A gente sente muito isso nas lojas físicas, né? Então, aquela história a gente tem clientes nossos, por exemplo, que vão para a loja ainda para tomar o cafezinho. Legal. Né? Não vai simplesmente para comprar fragrância. Chegou ali, por chegar, vou passar um tempo aqui. Eu quero bater um papo, eu quero conversar, né? Manda um WhatsApp pra gente falando: olha, eu tô acabando o meu produto tal e tal, eu vou passar no shopping amanhã, deixa separadinho para mim. Então, essa experiência, sabe? Essa proximidade, eu particularmente, e aí é uma opinião, Andréa, eu acho difícil que esse pessoal de fora consiga trazer, porque nós brasileiros, nós temos isso, né? É muito diferente, você vai nos outros países, você não tem essa empatia, né? Esse prazer de receber. Nós gostamos de receber, né? Exatamente. E eu acredito que a gente tem ainda várias vantagens com relação a comportamento e com relação ao que o nosso cliente brasileiro deseja. Existe um ditado que diz que a melhor defesa é o ataque, né? E no mundo de tecnologia, depois eu posso citar exemplos, mas quando que a gente vai para fora, então, para incomodá-los? Qual a estratégia da Mahogany para essa expansão internacional? A gente tem hoje um objetivo. Nós estamos 100% focados em trazer inovação digital para a Mahogany. Então, a gente entrou num caminhar desde 2023, que nós vamos até 28 nele, né, comecinho de 28, onde a gente vai entregar uma Mahogany cada vez melhor para o nosso cliente. Pensando em jornada, pensando em comprar em qualquer canal, pensando em entregar essa experiência e pensando em fazer melhor para o nosso cliente, entregando produtos de alta qualidade. Então, assim que a gente tiver isso tudo, essa plataforma sustentada... Ou seja, o alicerce. Eu estou pronto para ir lá para fora e entregar essa mesma experiência. Ir para fora para entregar produto, para tentar competir com preço, não é a nossa estratégia, né? A Mahogany, ela tem por valor, né? Ela tem isso, é ser uma empresa que consegue atrair clientes que queiram estar conosco, que queiram vivenciar uma história conosco. Nós vamos levar isso para fora, com certeza, mas nós vamos levar com este conceito. Como vamos construir história no Brasil, depois nós vamos construir história no Chile, na Europa e aonde for, mas construímos histórias. Eu acho que você já falou um pouco, mas eu vou perguntar,
em tecnologia, quais tendências, né, para este mercado você acredita que virá nos próximos meses, nos próximos anos, olhando lá para frente? A gente tem hoje uma tendência muito forte no mercado, que é a venda através das influencers e dos shoppers, né? Okay. Inegavelmente, a gente Exato. tem isso, faz parte do nosso dia a dia, né? Brasileiro adora o TikTok. Exato. Né? Nós somos os campeões de usuários em TikTok e Instagram, então a gente não pode fugir disso, faz parte. E estamos nos inserindo neste mercado também, né? Então eu acho que isso é uma tendência muito forte para o varejo. A questão da IA, desde que aplicada de uma forma coerente ao negócio, né? A IA aplicada por si só não vai resolver nada. É simplesmente gastar dinheiro com token, nada além disso. Até eu falei recentemente com um diretor de tecnologia de uma grande empresa aqui no Brasil, e aí ele estava falando exatamente isso. Ele falou assim, eu trouxe uma pessoa, uma analista de IA, achando que eu ia bombar de IA no mercado, e eu só gasto token. Ele chega com as contas de token para mim que eu fico abismado. Então, né, IA por IA não significa nada. Então, a IA atrelada ao negócio, atrelada ao resultado e com coerência com o que a gente quer chegar, nesse barco nós estamos, né? Então, a gente está trabalhando nisso. A questão, por exemplo, de atendimento é um ponto relevante para a IA, facilita demais o atendimento. Sem dúvida. Né? E mais uma IA que também seja capaz de, agora eu tenho que mandar para alguém, porque a pessoa quer falar com alguém, né? Então, é uma IA de fato inteligente. Então, assim, eu acho que essas questões, elas são muito fortes hoje no varejo. A questão, justamente por conta da IA, né, da tratativa das nossas informações, dos nossos dados. Né? CRM, eu entender o que meu cliente quer. Então, quando ele chega na loja para fazer uma retirada, ele dá o nome dele e a nossa consultora lá já sabe o que ele comprou. Ela conseguir dizer, nossa, olha, você está levando o Gold, ele é nosso ícone, que legal. Você também sabia que agora é Dia dos Pais? Tem o ícone do Elixir também. Então, e tudo isso faz a diferença, né? O cliente se sentir fazendo parte do negócio. Isso, para mim, é fundamental. Você citou um tema que eu vejo ainda pouco no varejo, que é dado, né? CRM, né? CRM e dado, né? E agora com IA muito forte. Por exemplo, eu posso estar chegando numa loja, indo buscar um produto que eu comprei para mim e a vendedora saber que eu sou casado e o perfil da minha esposa, saber o perfil do, né? E quer dizer, não se limitar àquele consumidor, né? E o varejo ainda usa muito mal isso, assim, usa muito pouco isso, o dado. E quando você consegue ter essa relação, e o dígito ajuda muito isso, porque obrigatoriamente o consumidor precisa se identificar. Com certeza. E aí você tem a possibilidade de enriquecer esse dado do consumidor. Para vocês, esse é um dado, pelo que eu entendi, você tenta levar isso para a loja, para o dia a dia do vendedor. Com certeza, a gente tem que entregar, né? Nossa obrigação como franqueadores, fornecer ferramenta para que a gente possa cobrar o resultado do franqueado. Né? Então, e como se eu estou querendo, como franqueadora, entregar e fazer parte da história do meu cliente, eu tenho que entregar essa história na franquia. Então, eu tenho que auxiliá-lo a conduzir esse nosso cliente ao que ele quer, do que ele quer, como ele gosta, né? De que forma ele quer ser chamado, de que forma ele gosta de comprar. Né? Então, de repente, eu tenho um cliente que tem um perfil que ele ama hidratantes. Se ele ama hidratantes, gente, eu não vou insistir na fragrância. Eu posso oferecer, olha, você gosta muito do hidratante do Glen, perfeito. Você já experimentou a fragrância? Ah, não gosto. Né? Então, eu tenho que entender essa forma de lidar com o meu cliente para que ele volte, ele tenha vontade, tenha prazer de voltar, né? E tenha prazer de construir a história dele com a gente. Muito bom, André. Acho que a gente podia ficar aqui horas e horas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. E eu queria que você desse insights, né? O que você pode deixar de dica para o mundo do varejo, para o mundo do franchise,
e principalmente para o mundo do varejo na área de tecnologia. Eu acho que isso é o grande diferencial do nosso bate-papo aqui hoje. Sim, eu acho que é fundamental a gente trazer essa TI estratégica, sabe? Nós estamos hoje ainda com um déficit muito grande de pessoas que consigam enxergar a TI estratégica. Então não adianta, gente, eu sou um ser suprassumo, o PhD em Python, sabe? Se eu não consigo entender o que é que o meu negócio vende, se eu não conseguir entender por que eu fazendo isso, eu vou mexer ou não na última linha do DRE daquela empresa, né? Então, como eu agrego valor, como eu trago resultado, trazendo tecnologias aderentes ao negócio, e não simplesmente o que está na moda, né? É muito importante hoje o profissional de TI entender que ele tem que ser um profissional de negócio. Ele tem que conseguir sentar na mesa junto com o CEO, junto com o board, junto com o conselho e discutir melhorias. Como é que eu agrego valor a uma análise de promoções? De que forma eu automatizo isso para ser mais simples? Como é que eu avalio o resultado lá na ponta? Então, tudo isso, agregado com tecnologia, vai fazer a diferença. Esse profissional, com certeza, terá grande futuro no varejo. Agora, eu simplesmente ter TI por TI, gerador de relatório, ou mesmo, eu tenho 1,5 milhão de dados dentro da minha empresa. Tá, mas o que você faz com isso? Exato. Né? Então, ter profissionais que sejam capazes de dar uma definição, um rumo para esses dados e para onde a gente quer chegar, em coerência com o negócio, isso é fundamental. Isso é fundamental. E construir parcerias. Eu acho que a TI hoje, ela não pode mais ser uma área isolada, né? A gente viveu muito tempo... Os usuários não gostam, né? Lá vem a TI... Exato, sabe? Não, nós somos parceiros na saúde ou na doença, meu amigo, entendeu? É aquela história, se o comercial vender bem, poxa, que legal, eu vou conseguir coisas melhores aqui para minha equipe de tecnologia, eu vou conseguir mais resultado, né? Então, vamos ajudar eles a venderem dentro daquilo que a gente sabe, porque nós conhecemos o como fazer, eles conhecem o como vender, vamos juntar esses dois comos e vamos trazer resultado para a empresa. Então, fazer parcerias, construir parcerias é fundamental, tanto interno quanto externamente, né? Quanto os fornecedores, trazer esses fornecedores para dentro de casa, muita parceria. Então, assim, eu acredito muito no varejo e acredito muito nessa TI, essa TI que anda junto com o board, com o conselho. Essa TI estratégica, para mim, ninguém segura. Eu acho que isso a gente vai gravar e vai levar para toda a nossa equipe comercial para divulgar para os nossos clientes. Eu acho ótimo. Vai ser bom para todo mundo. Mas, André, eu queria agradecer a sua participação. O tempo foi curto, mas foi maravilhoso poder dividir esse espaço com você. E pedir que vocês fiquem conectados, nos sigam e acompanhem os nossos próximos episódios. Tchau, gente, até logo. Obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui, gente. Até mais, tchau, tchau.